Hoje nós iremos falar sobre como compreender melhor as Sagradas Escrituras. Quantas vezes você pegou a sua Bíblia e não entendeu praticamente nada do que ela está falando? Por quê? Porque falta princípios, falta ferramentas para você compreender melhor. Então hoje a gente trouxe nesse vídeo aqui do canal Sondando a Bíblia 10 ferramentas para você estudar a Bíblia e entender melhor. Então fique até o final aqui no canal Sondando a Bíblia. Hoje nós iremos falar sobre 10 princípios para você entender a Bíblia Sagrada, para você interpretar a Bíblia Sagrada. Independente de sua religião, independente da sua denominação, independente do seu credo, nós estamos aqui para ajudá-lo a compreender melhor como entender a Bíblia Sagrada, certo? Existem 2 estudos na teologia que contribuem fortemente para se entender a Bíblia, que é o estudo da hermenêutica e o estudo da exegese bíblica. Nos 10 princípios que trouxemos hoje, ela praticamente é o que trata na hermenêutica e na exegese bíblica. Então preste bem atenção sobre os 10 princípios para se interpretar a Bíblia Sagrada. Primeiro, a Bíblia tem uma única teologia. Toda a Bíblia tem uma única teologia. Deus. É Deus falando com os seres humanos. O que é teologia? É a ciência que estuda sobre Deus. Lógico que a teologia jamais vai chegar ao topo do conhecimento de Deus, porque a nossa mente é limitada. O salmista diz no Salmo 139, versículo 6, diz: tal conhecimento é tão elevado que eu não posso atingir. Então a nossa mente é limitada para conhecer um Deus infinito e ilimitado, certo? Segundo princípio, a Bíblia se interpreta, ela própria se explica. Quando você pega um texto da Bíblia, você deve pesquisar outros textos para compreender aquele texto, certo? Então a própria Bíblia se explica. Exemplo, em Apocalipse 13 fala da besta que sai do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Se você ler somente aquele texto, você não sabe o que é as 7 cabeças e nem o que é os 10 chifres. Quando você vai para Apocalipse 17, você vai compreender o que é as 7 cabeças e o que são os 10 chifres. Então a Bíblia se explica, a Bíblia se interpreta, certo? Terceiro princípio, nunca isole textos da Bíblia Sagrada. As falsas religiões, as seitas, elas foram criadas com base em textos isolados da Bíblia Sagrada. Elas formaram doutrinas com um simples versículo da Bíblia Sagrada. Nunca esqueça, a Bíblia se estuda de forma em conjunto, com outros textos para fortalecer, firmar, autenticar, ratificar aquela doutrina, certo? Vamos lá. Quarto princípio, interprete primeiro de forma literal. Existem 3 sentidos na Bíblia: sentido literal, sentido figurado e sentido simbólico. Exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas, ali é literal, a gente compreende pelo texto, certo? Mas quando a Bíblia diz: se teu olho te faz pecar, arranque-o e jogue para bem longe de você. Ora, será que esse texto é literal? Não, esse texto é figurado.
A gente vai entender ele com base em outros textos. Ora, a Bíblia está tratando ali do olhar cobiçoso, de você olhar para um determinado lugar e aquele olhar fazer com que crie em você desejos por algo que você está observando. E o que o texto quer dizer? Arranque-o e jogue para bem longe. Ou seja, aquele olhar teu deve ser arrancado e jogado para bem longe, para você desviar daquele desejo pecaminoso. Então você tem que compreender a Bíblia, o que é texto literal, o que é texto figurado e o que é um texto simbólico. Quando Jesus diz, pegando aquele pão, ele diz, olha, isto é o meu corpo. Ali é simbólico, não é que Cristo está literalmente naquele pão, não, mas sim que ali é um simbolismo, é um memorial ali do seu corpo, da mesma forma do vinho que representa o seu sangue. Então esse é um dos princípios que nós devemos compreender bem sobre a Bíblia. Tem que ser interpretada primeiro de forma literal. Se você não entender de forma literal, então com certeza aquele texto ele é figurado ou ele é simbólico. E dentre outras figuras de linguagem, como alegorias, hipérboles, sinédoque e outras mais. Mas as três principais são literais, figurados e simbólicos. Não esqueça disso, certo? Leia o texto em várias traduções. Isto é muito importante, você ter várias traduções de Bíblia. Eu vou te dar um pequeno exemplo. A Bíblia diz em Amós, capítulo 8, do versículo 11 em diante, ela diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente. Aí você pergunta, que mar é esse de mar a mar? Quantas vezes as pessoas têm pregado isso, até mesmo no Brasil, falando, olha, andarão de mar a mar, sem nem saber de fato do que o texto está tratando. Aí o que é que você precisa? De uma Bíblia com outra tradução. Por exemplo, a linguagem de hoje, ela já explica o que é de mar a mar. Ela diz assim, andarão do Mar Morto ao Mar Mediterrâneo. Então está explicado através de uma tradução da Bíblia, a gente compreende melhor aquele texto, certo? Então esse é um dos princípios também, é você ter várias traduções de Bíblia. Outro, leia o texto e o contexto. Toda vez que você estiver realizando uma leitura da Bíblia, não esqueça de ler o contexto, porque se você isolar aquele texto e se firmar nele, se torna perigoso até mesmo para você criar uma heresia. O que é heresia? É um ensinamento errado. E da heresia vem depois, sabe o quê? Uma seita. E aí vai se gerando problemas e problemas de forma espiritual que vai atingir a tua alma. Então, muito cuidado. Mas, de fato, o que é texto e o que é contexto? Texto é a frase, é a mensagem que você está lendo na Bíblia. Esse é o teu texto. E o que é o contexto? É o que vem antes ou o que vem depois. Se estuda também sobre contextos, dois tipos. O contexto ampliado, que é o contexto que fica mais longe daquele texto que você está lendo, e o contexto imediato, que é o contexto que está próximo do teu texto. Eu vou te explicar melhor. A Bíblia diz em João 1, versículo 29, João Batista viu Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para você entender quem é esse Cordeiro, de fato, Cordeiro, como está lá a palavra, você precisa ir no contexto ampliado. Aí você vai sair do livro de João e vai para o livro do Apocalipse. E aí você vai encontrar em Apocalipse 7:14, 22:14, falando do Cordeiro, que é Cristo, o Cordeiro.
Então esse é o texto, é o contexto ampliado, é aquele que fica mais distante da leitura que você está fazendo, do texto que você está lendo. E o contexto imediato é o que vem depois ou antes do teu texto. São contextos imediatos. Também ele te ajuda muito a você compreender a sua leitura, certo? Vamos lá. Cada texto tem apenas um sentido. Todo texto da Bíblia tem apenas um sentido. Lógico que você pode fazer várias aplicações. Exemplo, Jesus com os seus discípulos e uma grande tempestade. O sentido, tempestade, Jesus ali, e eles atravessando aquela tempestade, é um sentido literal que está ali. Mas você pode aplicar ele de diferentes formas. Você pode falar das tempestades da vida, do companheirismo de Jesus nas tempestades. Você pode dizer que toda tempestade é passageira. Você está aplicando de diferentes formas, mas o sentido é único. Existe uma tempestade mesmo, aonde Cristo e seus discípulos atravessaram. Outro exemplo, a Bíblia diz, lá em 1 de Samuel, se eu não estou enganado, capítulo 24, fala que Saul entrou em uma caverna a cobrir seus pés. O que é a cobrir seus pés? Será que Saul pegou um lençol e foi cobrir os seus pés? O que o texto quer dizer? O texto tem um sentido, mas para você compreender, você precisa ver outras traduções da Bíblia. E aí você vai entender que o sentido do texto é que Saul entrou na caverna para fazer necessidades fisiológicas, certo? O sentido é esse do texto. Então você precisa, nesse caso de Saul, de duas Bíblias, que é a Bíblia corrigida, que diz cobrir a seus pés, e a Bíblia atualizada, ou a NVI, que fala da necessidade que Saul foi fazer ali naquela caverna, certo? Então a Bíblia, ela tem um só sentido, e você precisa descobrir qual é o sentido do texto. Nunca coloque achismo. Muitas pessoas, ao estudar a Bíblia, dizem, eu acho que é isto, eu acho que é aquilo. Não é o seu achismo, não é aquilo que você pensa que vai definir a explicação do texto. Não, mas é o próprio texto explicando o texto. Ou outros textos explicando o texto. Nunca é aquilo que você acha. Muitas pessoas têm se perdido assim. Eu acho que é isto, eu acho que é aquilo. Eu já vi pessoas falando absurdos que não tem na Bíblia. Por quê? Porque fica no achismo. Então a Bíblia não se usa achismo. Ela tem as respostas e tem coisas que é oculta a nós, que nós não iremos entender. Mas nunca diga, eu acho que é isto, eu acho que é aquilo, porque você está arriscando a sua vida espiritual, certo? Então tenhamos muito cuidado com o achismo nosso, certo? Outro, descobrir quem escreveu, qual época escreveu, em que lugar e a quem escreveu. É muito importante também você entender isso. Quem escreveu, para quem escreveu, qual finalidade foi escrito. Exemplo, a Bíblia diz assim, as mulheres estejam caladas nas igrejas. Será que esse texto pode ser aplicado nos dias atuais para as mulheres na igreja? Claro que não. Então você tem que ter esse conhecimento histórico de quem escreveu, o apóstolo Paulo. Para quem escreveu? Para a igreja de Corinto. A quem de fato ele queria falar? As mulheres que estavam gerando confusão naquela igreja. Foi um mandamento local, não é algo universal para todas as igrejas, certo? Quando ele diz assim para aquela igreja, olha, vocês são carnais, ele está tratando a igreja de Corinto, não todas as igrejas, certo? Então vamos agora para o 10º princípio.
faça pesquisa em dicionários, concordâncias, tente descobrir os originais. Você precisa de dicionários, um dicionário secular e um dicionário bíblico. Ele pode ser um dicionário teológico também. É melhor você ter um dicionário secular, eu recomendo o dicionário de Aurélio, o dicionário teológico, eu recomendo do Claudionor de Andrade, e o dicionário bíblico. Qualquer dicionário bíblico vai tratar de nomes, lugares, e você vai compreender melhor. Vamos dar um exemplo. Como entender a palavra mamon na Bíblia? É através do dicionário que você vai compreender. Você lendo, você não vai compreender, senão se alguém já tenha lhe orientado. Então a gente precisa de fato de pesquisas realmente que vale a pena. Muito cuidado com pesquisas no Google. A gente queria deixar esses 10 princípios para você compreender melhor as Sagradas Escrituras. Então dê uma olhadinha aí e nós encerramos o nosso vídeo de hoje com um grande abraço a você. Fique com Deus, na paz do Senhor.